A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção! Mais uma vez podemos estar juntos aqui para falarmos a respeito das lições bíblicas segundo trimestre de 2023. Já estamos nos encaminhando para o final, tanto é que nós estamos aí na lição de número 11. Lição de número 11, que vai cair exatamente em 11 de junho de 2023, segundo domingo, de junho, portanto, dia do pastor. Aproveite aí para homenagear, o seu pastor. E o tema da nossa lição, meus amados, é este: os prejuízos da mentira na família. Veja que nós estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas como exemplos da palavra de Deus. E eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não exclui o erro, dos seus protagonistas, dos seus heróis, dos seus personagens, mas mostra o erro deles para que a gente também possa aprender com os erros, daqueles homens de Deus, daquelas mulheres de Deus, a fim de que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Aqui nós temos um exemplo muito triste que acabou sendo fatal para esta família, para este casal, que é exatamente Ananias e Safira. Meus amados, temos aqui o nosso texto, o nosso gráfico esboço. O nosso gráfico esboço, você tem aí o texto áureo, diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses 3, versículo 9. E a verdade prática nos diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o homem. Ou seja, ela pode até ter algo de bom, no sentido de quem mente, no sentido de que aquele que mente pode usufruir até certo ponto, de alguma coisa que a mentira pode, de forma ilusória, transmitir, mas na verdade ela não tem frutos bons, Especialmente porque diz a palavra de Deus que quem mente é do diabo, o diabo é o pai da mentira. Então, isso é algo que nós devemos estar atentos. Meus amados, vocês podem também acompanhar o esboço da lição em forma de gráfico, que são os infográficos ou os gráficos esboço que nós sempre chamamos aqui, o qual é importante para mostrar essa panorâmica do assunto. Então você tem aí o panorama do assunto que nós vamos estudar neste domingo, e ele está, como sempre, em 3 pontos, Uma conversão duvidosa, protegendo a família da mentira e hipocrisia. O terceiro ponto diz: o problema da mentira dentro da família, tá bom? E aqui nós temos uma palavra-chave nesta introdução, que é exatamente a mentira. A mentira, como vocês sabem, é algo que vem sendo disseminado desde o início, Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, tá bom? E aqui nós vamos estudar a respeito de uma família, que deixou a mentira entrar, e isso foi muito triste para eles, tá bom? Meus queridos, eu gostaria também de mostrar para vocês esse gráfico. Eu sempre digo, irmãos, e sempre peço a Deus, porque quando a gente trabalha com esse tipo de material, esses materiais, eles são assim, como é artístico, então depende, da inspiração. Então tem vezes que você não está inspirado mesmo e não sai nada. Mas, como eu sempre tenho pedido a Deus, e aí eu me rendo ao Senhor no sentido de dizer que não é uma coisa minha, eu posso ter estudado, eu posso conhecer a parte técnica, mas a parte da inspiração, eu particularmente tributo ao Senhor, porque se não vier dele, eu não tenho inspiração para nada, Então esse infográfico aí,
ele mostra esse passo a passo. E eu vou me prender mais a ele, porque se eu falar sobre ele, eu também vou estar falando sobre a lição. Claro que alguns pontos aqui que ele não aborda, ou que a lição aborda, não está no gráfico aí, mas tem correlação, tá bom? Então esse gráfico aí que você percebe, né, ele está dividido em 3 pontos, em 6 pontos. É porque a primeira parte está em 3 pontos e a última parte em outros 3 pontos ou 2 pontos. Na verdade são 5 pontos, irmãos, são 5 pontos. Porque o 6º ponto, na realidade, seria as lições práticas, né? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esse gráfico, assim, do jeito que ele está aí, porque está dentro da palavra de Deus, né? Ele pode servir de esboço até mesmo para pregação, né? Para doutrina, para ensinamento, se de repente você quer ensinar sobre a questão da mentira, né? Então você pode fazer isso e eu sei que vai ser uma bênção, tá? Meus amados, o primeiro ponto aqui da lição está falando sobre uma conversão duvidosa. E aqui o comentarista faz a pergunta, né? Por que uma conversão duvidosa, né? Na realidade, meus irmãos, esse é um mérito que eu não gosto de entrar muito, porque a questão da conversão é algo bem pessoal, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem o seu particular com Deus e sabe até que ponto realmente foi sincero no ato da conversão, né? Então a pessoa pode ter sido sim sincera no ato da conversão, né? Mas ele pode ter se perdido no caminho, o que é uma possibilidade, né? Então, nesse ponto aqui, eu não entro no mérito, levando em consideração, e o comentarista até fala aqui sobre a questão da velha natureza, e como vocês sabem, a velha natureza ela ainda está em nós, né? Só que ela está sendo subjugada pela natureza do Espírito, que é o que Paulo fala em Gálatas, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, né? Já falamos isso em ocasiões anteriores, porque existe e deve existir esse conflito interior, né? Exatamente para que eu saiba que eu sou constituído de uma pecaminosidade latente, ou seja, nasci com ela, né? E vou com ela até o final, mas no novo nascimento, que é essa nova vida do Espírito, ele me dá capacidade, poder, condições de vencer a minha própria carnalidade, né? Então, quem mentia, não minta mais. O certo é isso, né? Mas o comentarista traz esse assunto aqui. E aqui é que eu quero entrar nesse ponto, porque ele fala da comunhão na igreja de Atos, né? E eu coloquei aqui sobre a famosa comunidade de bens. Alguns não gostam de usar esse tema, comunidade de bens, porque querem fazer alusão a algum tipo de ideologia marxista, né? Porque tem alguns que dizem, né, que os cristãos primitivos eram comunistas, mas de fato não tem razão nenhuma de dizer que os cristãos primitivos eram comunistas, mesmo porque o comunismo, como a gente conhece, digamos assim, é até hipócrita, porque se propõe a um objetivo de ajudar as classes menos favorecidas, mas na prática não faz isto, tá? Então é uma realidade isso aí. Mas esses cristãos da igreja primitiva, o que a gente precisa entender, e aí eu vou para esse gráfico, porque é o seguinte, o que fala aqui, ó? A igreja, ela era movida pelo Espírito Santo. Veja que Jesus disse que iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, que estaria com eles o tempo todo, né? E este Consolador é o Espírito da verdade. Então preste atenção que o Espírito da verdade vai fazer oposição ao espírito do erro, ao espírito da mentira, ao espírito do engano, que já está há muito tempo presente no mundo, né?
Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso significava dizer que se a igreja era movida, e aí a gente vai para o contexto histórico, porque a gente vai falar agora de uma igreja que recém nasceu, digamos assim, sob o fogo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, e uma coisa importante que precisa ser dita, o Espírito Santo está ali enchendo aquele povo de amor, de graça, de bondade, né? Por isso que eles tinham tudo em comum. Havia uma comunhão verdadeira entre eles. Eles queriam compartilhar tudo com todos. Eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos discípulos. É claro que esse tipo de atitude só aconteceu uma vez. Algumas pessoas dizem, não, aquilo ali só aconteceu naquela época. E é verdade, nós não vamos cometer aqui um erro, não é, anacrônico, né, para dizer que a gente deveria ter aquela mesma atitude dos apóstolos, da igreja primitiva, mas uma coisa nós não podemos esquecer, meus irmãos, é a essência. Ora, se a gente não pode ter aquelas mesmas atitudes dele, em vista do tempo, em vista da época, porque nós estamos falando aqui de uma cidade, de um país, que é Jerusalém, que é Israel, né? O Estado judeu, digamos assim, a nação judaica estava toda dominada pelos romanos. Então é claro que havia sim necessidades. Tanto é que tempos depois você vai ter aí uma grande fome acontecendo em Jerusalém, que foi o que fez Paulo, motivou Paulo, né, a pedir a ajuda dos irmãos em Corinto, né, para que eles ajudassem com mantimento, com comida, porque a fome estava graçando ali aquela cidade, né? Ali Jerusalém, Israel, a nação judaica. Então, mas nesse ponto aqui, eles tinham tudo em comum, tudo era voluntário, tudo era repartido igualitariamente, não tinha um ganhando mais que outro, não tinha um comendo mais que outro, né? E até quando foi detectado algum tipo de injustiça, que é aquele problema lá das mulheres gregas e das mulheres judias, né? Que as mulheres gregas eram deixadas de lado em detrimento das mulheres judias, aí você tem a instituição, né, do apóstolo, do diaconato, para ajudar a servir as mesas. Então veja que nesse ponto aí, havia sim essa comunidade, que eu quero dizer que é na verdade comunidade de amor, porque eles eram cheios de amor, né? Havia um espírito agindo ali nos corações, que era o Espírito Santo, Espírito da verdade, meus irmãos, tá? Espírito da verdade. Todos tinham um só coração. Os que criam, os que abraçavam a fé, tinham um só coração. Agora, esta essência, eu vou dizer para vocês, esta essência não muda ou não deveria mudar. Nós não precisamos voltar aos moldes da igreja primitiva, mas precisamos entender que o Espírito Santo ainda está agindo no mundo, na igreja, e este Espírito não mudou. A essência dele é a mesma, sobre o comungar, sobre o ter comunhão, sobre o perdoar, sobre o ajudar uns aos outros, compartilhar os bens uns com os outros, ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas. Então, meus irmãos, isto é algo que nós precisamos colocar em prática em nome de Jesus. Tem que haver comunhão, tem que haver este Espírito Santo de graça, de amor, de bondade, de solidariedade, não é? De ajudar quem necessita. E essa ajuda, irmãos, muitas vezes não é só financeira, tá bom?
Tem muitos irmãos, tem muita gente aí, gente boa de Deus, pessoas de Deus, que tem, tá bom? Tem muito dinheiro, tem condição financeira, mas muitas vezes precisa de uma palavra amiga, precisa de uma visita, precisa de uma oração, não é? E isso é algo que eu vejo com muita tristeza, que infelizmente tem ficado escasso nos dias atuais, tá bom? E aqui no terceiro subponto fala da inveja e hipocrisia de Ananias e Safira, né? Enquanto você tem um personagem, Barnabé, que era um homem muito generoso de fato, né? A Bíblia fala, Barnabé, natural de Chipre, como diz aquela canção muito maravilhosa. Você tem aqui esses dois personagens, Ananias e Safira, este casal que, movido, segundo a lição aqui, por inveja, né, por hipocrisia, resolveram fazer algo que quebrou aquela comunhão que existia na igreja, tá? Irmãos, só para nós pontuarmos, Ananias no hebraico significa aquele que é protegido por Yahvé, protegido por Deus, né? Veja que você tem um nome que tem um significado, não quer dizer que necessariamente este significado deve acontecer na vida da pessoa, especialmente se a pessoa se afastar de Deus e permitir que Satanás entre no coração, como foi o caso, né? Então, aquele que era protegido por Deus, por causa das suas ações, passou a ser desprotegido do Senhor, né? Vamos falar mais sobre isso daí. Então, meus queridos, Ananias, né, esse personagem, né, e a sua esposa Safira, né, que do hebraico é Shapir, né, quer dizer linda, formosa. Lembrando, né, que essa palavra Safira é também uma pedra preciosa, né? Colocamos até ali uma ilustração só para exemplificar, mais ou menos é uma pedra escura, ela não é transparente, né? Geralmente ela é azul, e isso denota que de fato eles tinham posses, né? Eles tinham alguma posse, tá? Como de fato ficou mostrado no texto bíblico. Não havia muita necessidade deles terem feito o que ele fez, visto que o próprio Pedro também fala sobre isso, né? Então, meus amados, e esses dois personagens venderam uma propriedade, venderam uma casa, né? E o que foi que eles fizeram? Eles entregaram um valor, não é, para Pedro, porque esse estilo de vida dos primeiros apóstolos era dessa forma. Então, eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, né? Ele vendeu a sua casa, né? Os dois, porque eles combinaram nesse sentido, venderam a sua casa e depositaram o valor aos pés dos apóstolos. Vamos colocar assim para ficar mais claro. Como se fosse, eles deram 50%, né, da venda da casa, da propriedade, para os apóstolos, aos pés dos apóstolos, lá para Pedro. Mas eles fizeram esta oferta, né, esta apresentação desta oferta, como se fosse o valor cheio, o valor completo, 100%, né? E é claro que isto desagradou muito aqueles homens de Deus que tinham discernimento, né, irmãos? É interessante que em Atos você vê aqui que não tem aqui falando propriamente do dom, mas tem a ação do dom, né? Você vê aqui que o Pedro, ele tem esse discernimento do que é que estava acontecendo, né? E aí ele repreende Ananias, dizendo o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo?
Ou seja, é muito possível que Pedro tenha dito isso, levando em consideração que ele também se deixou usar por Satanás naquele episódio em que Jesus dizia que ia morrer em Jerusalém, e Pedro disse: não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. E o Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. Então é claro que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava emprestando a sua boca para que o diabo pudesse falar alguma coisa através dele, ou pelo menos influenciando os seus pensamentos, vamos colocar assim, Embora também tem outro caso que nós sabemos muito bem, que foi ainda mais sério, que é exatamente aquele caso lá de Judas, porque na hora do partir o pão, que molhou o bocado lá, a Bíblia diz que Satanás, quando ele saiu dali, Satanás entrou no coração de Judas, o traidor. Veja, meus irmãos, que coisa séria, Esses pontos é importante você lembrar para o seu aluno, que é muito complicado quando nós emprestamos, o nosso coração, ou abrimos o nosso coração para Satanás entrar. Na verdade, é triste isso, tá bom, irmãos? Meus queridos, e então Pedro reprova a Ananias, dizendo o seguinte: olha, Ananias, por que tu mentiste ao Espírito Santo? Na realidade, ele pensou que estava mentindo para aqueles apóstolos, aqueles irmãos, aquela igreja, aquela comunidade. Era isso que ele pensava. Mas, na verdade, ele estava mentindo ao Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava regendo a igreja e continua fazendo isso até os dias de hoje. É por isso que é importante também você lembrar para o seu aluno que nós estamos na era do Espírito Santo, tá bom? Nós estamos na era da igreja e na era do Espírito Santo. Na era da graça, Graça, igreja e Espírito Santo. Então era o Espírito Santo que estava regendo, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador que estará convosco. Ele vai ser o Espírito, ele é o Espírito da verdade, e ele vai ser o guia de vocês. Ele vai ser aquele que vai guiá-los por toda a verdade, tá bom? Agora, preste atenção como as implicações foram muito sérias. Aí Pedro diz o seguinte: olha, se você pegasse o dinheiro dessa propriedade e guardasse para você, qual era o problema nisso? O dinheiro não era seu, a propriedade não era sua, não tinha pecado nenhum. Mesmo porque nós entendemos que aqui não havia essa exigência, por exemplo, na questão de ofertas e também de dízimo. Porque eu já até ministrei isso numa igreja, não há obrigatoriedade. O que há é responsabilidade, é diferente. Então, pastores que pregam sobre a obrigatoriedade não me parece correto, porque eu não vejo na Bíblia obrigatoriedade. Responsabilidade, sim. Se ele tivesse dado os 10%, vamos supor, que até porque nós não vemos isso claramente aqui na igreja primitiva falando sobre dízimo, mas se ele tivesse dado os 10%, também não tinha problema. Do mesmo jeito que se ele tivesse retido o dinheiro, ele quisesse ficar para ele, para algum objetivo, também não havia problema nenhum. É o que Pedro está dizendo aqui. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, aqui poder exousia, a autoridade estava sobre a tua autoridade, ou seja, para todos os efeitos o dinheiro era seu, mas por que formaste esse desígnio, ou seja, esse objetivo no seu coração
Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Meus irmãos, por que mentiu a Deus? Porque aqui está falando da deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, para que ele mentiu? Ele mentiu para Deus, ele mentiu para o Espírito Santo. E um detalhe, não é bom a gente esquecer que ele tentou mentir para o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se esta mentira passasse, se esta mentira fosse levado a cabo, se essa mentira fosse consumada plenamente, se ninguém descobrisse, então poderia-se dizer que aquele Espírito que estava agindo no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor, não era o Espírito da verdade, visto que não conseguiu identificar uma mentira tremendamente ofensiva ao Espírito Santo. Por isso que o pecado foi muito sério, por isso que também a justiça foi muito séria. Então, é importante, meus irmãos, nesse ponto aqui, que a gente faça essa avaliação, reflexão sobre quais as implicações de se mentir ao Espírito Santo, levando em consideração que ele é o Espírito da verdade. Então, no Espírito da verdade não existe mentira. Não existe mentira. Tá bom, professor? Vamos lá. Terceiro ponto aqui para a gente passar já para o ponto final e nós encerrarmos. Qual foi o julgamento de Ananias? O julgamento de Ananias foi a morte. Por ter ofendido ao Espírito Santo, por não ter contado a verdade sobre a venda da casa, Ananias deixou de ser protegido. Lembra que o nome dele é protegido por Deus, protegido por Yahvé? Ele tirou a proteção de Deus sobre ele. E não só isso, mas ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração, que é a pior desgraça que pode acontecer, é esse inimigo do homem entrar no coração, no ser, tomar conta, E a morte veio inevitavelmente. Meus irmãos, é muito sério isso, Vamos passar aqui para o ponto 2. Pouco tempo depois, você tem aí a própria esposa, Porque a Bíblia mostra que com cerca de 3 horas, a Safira, ela vem se encontrar com Pedro, vem se encontrar com os apóstolos, E Pedro faz a mesma interrogação sobre a casa, e ela confirma dizendo que vendeu a casa por aquele mesmo valor. Ou seja, ela confirma a mentira que já tinha sido arquitetada entre ela e o esposo. Então, 3 horas depois, a mulher, Safira, essa mulher que era formosa, também ficou feia por causa que deixou que a mentira tomasse conta dela. E aí a morte também veio como consequência disso. Safira, semelhantemente seu esposo Ananias, mentiu a respeito da venda da casa. Pedro a repreende. E aqui há um diferencial, embora a gente só vê uma progressão, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, Então, se com Ananias Satanás entrou no coração, com Safira, você tem aqui Pedro dizendo: por que tentaste ao Espírito Santo? Aí a coisa é mais séria. A coisa é mais séria quando a gente procura de alguma forma ofender a Deus, ofender ao Espírito Santo. Meus irmãos, isso é algo para a gente tremer na base, porque às vezes eu vejo tanta gente
pessoas que se dizem de Deus fazendo esse tipo de trabalho, sabe? Ofendendo ao Espírito Santo com seus atos, com suas atitudes, né? Com suas ações. E aí, o que é que acontece com ela? Ela também morre. Ela também morre. Um mal súbito, a Bíblia não diz o que foi que aconteceu. Alguns estudiosos tentam falar alguma coisa que ela possivelmente tenha tomado um susto muito grande ao ver que o seu esposo estava morto, né? E aquilo foi um choque para ela, porque provavelmente ela não esperava que seu esposo morresse de uma forma assim tão repentina, mas aconteceu, e aí ela tem também esse mal súbito. De qualquer forma, a Bíblia mostra que o juízo veio através da palavra que Pedro falou, porque na verdade eles tentaram mentir ao Espírito Santo e não deu certo, porque é o Espírito da verdade. Então, nós temos o tópico 2 que fala sobre o problema da mentira dentro da família, né? Mais um prolongamento disso que nós já estamos falando, desse casal, né? Da utilização da mentira para tentar a Deus, né? Meus irmãos, no tópico 3, você tem que protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Mas eu gostaria de também mostrar para vocês, encerrar com essas lições aprendidas, tá bom, irmãos? Penso que é muito importante nós aplicarmos de maneira prática, talvez até de maneira simples, né? Alguns irmãos dizem que nós ensinamos de maneira simples. Eu não faço questão de uma linguagem muito acadêmica, eu só quero que o meu aluno, quando eu estou lá na frente deles, entenda o que nós estamos dizendo e use a prática de tudo isso. O que é que nós podemos aprender efetivamente? Está aqui, 5 lições. 5 lições. Primeira coisa que falamos lá no início, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Quando eu digo que está falando do presente, então significa que ela continua sendo dirigida pelo Espírito Santo, tá bom? Isso é uma verdade irrevogável, meus irmãos, porque a igreja do Senhor não estaria viva até os dias de hoje, apesar de tudo que o diabo tentou fazer, e agora nós temos desafios enormes, como por exemplo o secularismo, que está minando a fé dos cristãos, fazendo com que igrejas centenárias, igrejas que foi palco de grandes avivamentos, fechem as portas para dar lugar a bares, boates, teatros, cinemas e etc. Mas olha, irmãos, precisamos manter a chama do Espírito Santo, porque é Ele que está dirigindo a igreja do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? O Espírito que é contra o erro, o engano, a mentira. E eu digo que se este Espírito continuar agindo no nosso meio, toda mentira, todo engano terá que sair do meio da igreja, como tem acontecido. Eu glorifico a Deus, porque eu tenho visto acontecer. Nesses últimos anos, um espírito de mentira entrou dentro da igreja. E a gente denunciando, falando, ainda que de maneira subjetiva, porque não podia se falar de maneira objetiva, sem ser rechaçado pelos nossos próprios irmãos, se instalou no meio da igreja. E graças a Deus o Senhor está tirando esse espírito, mas ainda está aí, né? Então, meus irmãos, o Espírito é santo e a igreja é dirigida por Ele, tá bom? Segunda coisa é que se o Espírito Santo dirige a igreja, essa igreja é uma igreja que existe comunhão nela. Aí eu volto a dizer o que eu estava falando antes. Houve muita discórdia, houve muita luta, muita guerra, muita briga, por causa desse espírito de engano e de mentira que se instalou no meio da igreja, tá? Precisamos voltar à comunhão, porque a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor opera.
É na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção, quando os irmãos vivem em união. Terceiro ponto, terceira lição importante. Sempre haverá alguém para tentar quebrar esta comunhão. Sempre haverá os Ananias e Safira. Sempre haverá os Judas traidores. Sempre haverá os Simão, o mágico, que vai querer se infiltrar dentro da igreja, se fazendo passar por evangélico, por crente, para enganar. Então isso é uma realidade. A gente precisa estar atento contra esses falsos cristãos que estão entrando dentro da igreja, tá bom? Outro ponto importante, mentir ao Espírito Santo, e aqui, isso aqui é um dos pontos chaves porque está dentro da lição. E eu tirei isso dentro da palavra de Deus. O que é mentir ao Espírito Santo, meus irmãos? Primeira coisa é deixar o diabo entrar dentro do coração. É dar espaço para Satanás. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque ele anda como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. E se der espaço, ele entra. Tá bom? Dominando a mente, o coração, dominando o intelecto, o sentimento, as emoções. Então precisamos estar atentos. Mentir ao Espírito Santo é quando você deixa o diabo entrar no coração para fazer a desgraça. Segunda coisa sobre o que é mentir ao Espírito Santo é tentar ao próprio Espírito. É achar que pode tentar o Espírito. É achar que pode trazer engano para o Espírito. Mas o Espírito é da verdade e ele não vai se deixar enganar. Não é isso, meus irmãos? Então precisamos estar atentos, porque se tem uma coisa que eu e você precisamos entender é que o espírito do erro está agindo nos dias atuais e ele vai agir mais ainda à medida em que as dores, as contrações de parto estão aumentando, e isto significa a vinda do Senhor Jesus. À medida que a vinda do Senhor Jesus se aproxima, as dores de parto estão aumentando. Então isso é também outra realidade que precisamos estar atentos. E por último, o julgamento divino contra a impiedade vai ser aplicado. E um detalhe, Pedro fala sobre isso, começa pela casa de Deus. Provavelmente ele escreve isso muito tempo depois, pensando no que aconteceu com Ananias e Safira e com outros que abandonaram a fé ou que continuaram mesmo dentro da igreja, mas com mentira e engano, e Deus os puniu, tá bom?